Muito bem, rapaziada esperta do mundo história, do mundo edu, voltamos. Eu sou o professor Bussunda e hoje nós vamos falar sobre a Baixa Idade Média. Ui! E aí, queridos, tudo numa boa? Vamos seguir a Idade Média. A gente já tem uma outra aula aqui no nosso site, a Alta Idade Média, com a formação do feudalismo. E hoje nós vamos estar analisando as transformações da Baixa Idade Média. Senta que lá vem a história. Mas olha só, tu tem que tomar cuidado em uma coisa que muitas vezes as pessoas generalizam e inclusive alguns livros podem generalizar sobre a Baixa Idade Média. Ela não é o período apenas de declínio do feudalismo. Na verdade, moçada, do século XI ao XIII, a gente vai viver o apogeu do feudalismo. Para daí no século XIV e XV, aí sim, vivermos o declínio do feudalismo. Mas, moçada, então comecemos nós aqui com o momento inicial da Baixa Idade Média, o século XI ao XIII, que a gente vai chamar de a época do apogeu do feudalismo, quando várias coisas aconteceram na Europa, várias coisas se transformaram. Primeiro, moçada, que a gente deve lembrar que no período anterior, na nossa outra aula, que é a Alta Idade Média, quando se formava o feudalismo, a Europa foi marcada pela instabilidade, pelas invasões, pelas guerras interfeudais. E agora, moçada, a partir do século IX, século X, nós tivemos uma tranquilidade dentro da Europa que possibilitou, no século XI, a estabilidade. Diminuíram as invasões de povos, diminuíram as guerras entre os feudos e nós temos um momento de mais tranquilidade. Ocorreram inclusive, moçada, nesse novo momento, inovações tecnológicas, como por exemplo, o desenvolvimento da metalurgia com a criação do arado de ferro, o uso do cavalo para puxar o arado de ferro com a invenção da coalheira. Os moinhos de vento e de água, a rotação trienal dos campos, os arroteamentos. Ai, Bussunda, arroteamento! Eu e os amigos nós compramos um litrão de coca e fizemos um campeonato de arroteamento. Não, gente. Arrotear terras significa transformar terras inférteis em terras férteis. É aí que, na verdade, os senhores feudais davam incentivos para que se drenassem pântanos, se derrubassem florestas e afins para ter mais terras cultiváveis na Europa. Junto ao processo de aprimoração técnica e a diminuição de guerras e invasões, a produção de alimentos aumentava na Europa pela primeira vez dentro do período medieval. Com mais alimentos, a população também aumentava. E, gente, nós vamos ter um crescimento significativo de aproximadamente 45 milhões de pessoas para 75 milhões de pessoas entre o século XI e o século XIV. Mais população, mais produção e surge também, moçada, agora o excedente de produção que vai possibilitar que o comércio aos poucos comece a ser retomado. Moçada, junto com o período de apogeu da Idade Média, nós vamos viver o renascimento comercial e urbano. Preste atenção, renasce o comércio e a partir do crescimento do comércio, as cidades vão se destacando e vão começando a se desenvolver. Claro, rapaziada, observe. O mundo ainda é feudal, ainda é rural, mas a urbanização começa aos poucos a acontecer a partir do século XI. Nós vamos começar a ver o comércio, moçada, inclusive de nível internacional, porque a Europa ela é relativamente pequena e vários países faziam trocas de produtos entre si. Vamos ver também, porém, um comércio intercontinental, principalmente Europa e Ásia, com o comércio das especiarias que começa a florescer a partir do renascimento comercial e urbano. E no meio disso tudo, gente, é que vai, na verdade, nascer a burguesia. A camada que mais tarde vai construir o capitalismo, que na verdade agora nesse instante são apenas comerciantes, eles começam a surgir e se destacar no meio da sociedade. A burguesia crescia e organizava as ligas de comércio ou hansas, que eram ligas entre as cidades para facilitar o comércio, ou a burguesia criava as guildas, que eram associações nas cidades dos comerciantes. Junto com isso, rapaziada, desenvolvia-se o artesanato. Os artesãos, que sempre existiram, na verdade, eles começam a produzir artigos
para que os burgueses possam comercializar. O desenvolvimento do artesanato levou à criação das corporações de ofício, que eram espécies de associações dos artesãos para comprar matéria-prima, para combinar preços, para ajudarem-se uns aos outros. Moçada, comércio, artesanato, atividades urbanas, também apareciam os cambistas, porque a realidade ainda era feudal, existia uma diversidade de moedas, e os cambistas, que trocavam dinheiro, aos poucos também começaram a desenvolver a atividade bancária, que é marcada da Baixa Idade Média também. Se quisermos analisar, moçada, a gente na verdade já está trabalhando com o pré-capitalismo, com os primeiros passos aí das atividades capitalistas que a partir da Idade Moderna tomarão conta da Europa. E nessa esfera de transformações, a gente também vai observar algumas novidades no cenário europeu, como por exemplo as universidades. Dezenas de universidades vão aparecer na Europa entre o século XI e XII. E as universidades, moçada, elas na verdade servem às aspirações burguesas, apesar de na sua raiz terem sido criadas pela igreja. O que também servia às aspirações burguesas era uma nova concepção de arquitetura, voltada agora para a beleza e não mais para a defesa. Então nós temos aí a arquitetura gótica. As igrejas em estilo gótico, rapaziada, são marcadas aí pela verticalidade, pelos grandes vitrais coloridos, são marcados aí pelos arcos ogivais. E essas igrejas, elas são fruto de um novo mundo que está mais preocupado com a beleza do que com a defesa. Por exemplo, no período anterior existia a arquitetura românica, igrejas pesadas, igrejas com pequenas janelas, com grandes paredes e castelos também construídos nesse padrão, preocupados com a defesa. Moçada, o renascimento comercial e urbano se desenvolvia, a Europa se transformava. Mas espera aí. Em paralelo a ele, estavam acontecendo as cruzadas. O século XI, XII e XIII assistiram às grandes expedições aí dos cristãos contra os muçulmanos. O Papa Urbano II convocou o Concílio de Clermont em 1095, com cavaleiros de toda a Europa reunindo a cristandade e reunindo ao longo das cruzadas do século XI ao XIII grandes e importantes reis europeus como Luís II da França, que se transformou em São Luís mais tarde, como o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Os nobres da Europa, unidos pelo cristianismo, foram para cima dos muçulmanos tentar reconquistar a Terra Santa. Tá, rapaziada, olha só. Os nobres foram reconquistar a Terra Santa, ok? O Papa chamou eles. Mas qual é a moral dos cristãos irem lá enfrentar os muçulmanos? Era só a Terra Santa? Primeiro que a gente deve entender, moçada, a aproximação entre católicos e ortodoxos. Os ortodoxos lá do Império Bizantino tinham se separado há pouco tempo do catolicismo e o Papa visava reunificar a cristandade. Outra, moçada. Realmente, os católicos e ortodoxos queriam retomar a Terra Santa, Jerusalém, onde tinha sido sepultado Jesus Cristo, e o domínio muçulmano sobre a região estava dificultando o livre acesso dos cristãos àquela área. Como a população europeia crescia, é óbvio que a população europeia de nobres também crescia. E nós tínhamos muitos nobres sem terra que encontraram nas cruzadas uma oportunidade de encontrar novas terras para eles. Mas ao mesmo tempo, moçada, a gente tem que destacar e tem que concordar, existia a fé por detrás das cruzadas. Os cristãos realmente buscavam as indulgências, buscavam o perdão dos pecados que o Papa havia oferecido para eles. E um indício disso, rapaziada, é o seguinte: foram feitas 8 cruzadas. A primeira apenas os cristãos venceram. As outras 7 foram vencidas pelos muçulmanos. Os cristãos tomaram 7-1 dos muçulmanos. Eita, o juiz começa a jogar gol da Alemanha, gol da Alemanha. Meu Deus, que isso, gol da Alemanha. O Gandula vai jogar a bola na reposição, gol da Alemanha. Aí vem o Brasil, o time sai de campo, gol da Alemanha. Tá, foi fora de casa, a torcida era contra, o time não estava bem preparado, mas os cristãos tomaram de goleada dos muçulmanos. Rapaziada, entre a 4ª e a 5ª cruzadas,
Como eles não conseguiam derrotar os muçulmanos, os cristãos eles organizaram a Cruzada das Crianças. Eles não sabiam por que eles estavam perdendo até que eles foram consultar um padre. Ô padre, eu não entendo. Nós vamos lá, nós brigamos, nós nos esforçamos. Por que Deus nos abandonou, padre? É que de repente Deus não tá chutando vocês porque é muito pagacerismo. É um pessoal que vai lá e mata, estrupa, fica assaltando as pessoas quando faz as cruzadas. E Deus queria que fossem pessoas mais inocentes para as cruzadas. Tipo, criancinhas são mais inocentes. Então o senhor está sugerindo que a gente mande umas criancinhas. Fica a dica. E aí, moçada, os caras reuniram milhares de criancinhas ali de 9 e 10 anos e mandaram para as cruzadas. What? E vocês que quando tinham 9 e 10 anos reclamavam de ir pro colégio, né? Aquele monte de criancinha indo para as cruzadas, as mães alcançando espadas, as criancinhas iam indo, foram até a Itália. O roteiro das cruzadas normalmente era esse aqui, ó, moçada. Eles saíam de diversos lugares da Europa, iam para a Itália, e da Itália eles iam para Constantinopla, e de lá eles iam enfrentar os muçulmanos na Terra Santa. As criancinhas chegaram na Itália, os italianos carregaram os navios de crianças e disseram: não, pode ficar tranquilo, os bambini não levamos nas cruzadas, não tem problema, deixa os bambini com a gente. E rapaziada, os italianos venderam todas as criancinhas como escravos para os muçulmanos no norte da África. Na verdade, moçada, nesse exemplo da cruzada das crianças, a gente observa duas coisas. A fé, porque realmente eles estavam indo com fé, eles estavam acreditando que iam retomar a Terra Santa e que as crianças poderiam fazer isso. E outra coisa, os italianos estão ganhando um monte de dinheiro com as cruzadas, porque apesar da briga, que era basicamente dos nobres, os comerciantes eles estão lucrando, as especiarias estão passando pelo mesmo roteiro das cruzadas. Os italianos estão vendendo madeira e estão vendendo até criancinha para os muçulmanos. A abertura comercial do Mediterrâneo era uma realidade, moçada. E as cruzadas, então, acabaram contribuindo para o desenvolvimento da economia europeia, porque morriam nobres, mas a burguesia ganhava rotas de comércio e continuava desenvolvendo o renascimento comercial e urbano. No fim das contas, a Terra Santa, Jerusalém, ficou com os muçulmanos. Mas a Europa se transformava e as coisas continuavam fluindo na Europa até que nós chegamos ao século XIV. A crise do feudalismo aconteceu no século XIV e século XV. Primeiro, moçada, foi uma crise ecológica. Na verdade, nós tivemos na década de 1330 invernos bastante rigorosos, o clima foi desregrado, a agricultura entrou em polvorosa e por isso, junto com a crise ecológica, uma crise agrícola. E a crise agrícola que gerou a fome no continente europeu. Camponeses famintos em toda a Europa. Porque a Europa, moçada, ela vivia crises agrícolas seguidamente. Ela vivia dificuldades ao longo de toda a Idade Média. Mas nada havia sido tão devastador quanto essa crise do século XIV. E aí veio a peste negra. Moçada, na verdade ela chama peste bubônica. Mas possivelmente ela veio do Oriente, porque na China já tinha dado um surto de peste bubônica há pouco tempo atrás. Mas esta peste chegou numa Europa subnutrida, faminta e se disseminou de uma forma muito rápida. Tragam seus mortos! Tragam seus mortos! Aqui estão. 9 pés. Eu não estou morto! Quê? Nada, aqui estão os seus Eu 9 pés. estou morto! Ele disse que não está morto. Está sim. Não estou! Além de subnutridos e famintos, os europeus eram relaxados, não tomavam banho, dormiam com os cachorros que eles juntavam na rua, tinham esgotos a céu aberto. Ratos e insetos, como pulgas, se proliferavam de uma forma muito rápida. As pulgas que transmitiam a peste bubônica. A culpa na época foi dada aos ratos, a culpa foi dada também a judeus e ordens religiosas que discordavam do catolicismo. A igreja dizia que a peste bubônica era falta de oração e dizia que era culpa de grupos religiosos minoritários. O pessoal começou a rezar e a galera morria rezando. Literalmente. Olha, não há nada que possa fazer. Eu estou feliz! Eu estou feliz!
Ah, muito obrigado. Ah, não por isso. 25 milhões dos 75 milhões de europeus morreu de peste negra. 1/3 da população europeia, rapaziada, morreu de peste negra. No meio disso, os senhores feudais resolveram aumentar os tributos porque eles estavam em crise e isso ocasionou uma série de revoltas camponesas em toda a Europa, com destaque para a França com as Jacqueries. E não bastasse tudo isso, para instalar o caos, estoura uma guerra entre Inglaterra e França, a Guerra dos 100 Anos de 1337 a 1453. Ai, moçuda amada, dá mais de 100 anos, eu fiz os cálculos aqui, teria que ser de 1337 a 1437. É que, gente, nós temos alguns períodos de paz ali no meio e deu mais ou menos 100 anos, só para arredondar. Mas o fato, moçada, por que estavam brigando? Na verdade, era a disputa pelo trono francês e pela região do Flandres. O rei da França havia morrido sem deixar nenhum herdeiro e o rei da Inglaterra requisitou o trono para ele. Além do mais, nobres ingleses também possuíam feudos dentro da França e nobres ingleses eram donos da região do Flandres, que era uma região do norte da França, que é mais ou menos hoje a Bélgica, e uma região rica em algodão e comércio de roupas. Existia o interesse dos ingleses de tomar aquela região do Flandres e tomaram, na verdade, mais do que isso, ao longo da guerra, mais da metade do território francês. Os franceses estavam f***, até que apareceu a menina Joana d'Arc. Moçada, Joana d'Arc, canonizada no início do século XX. Joana d'Arc é Santa Joana para os católicos. Um dos primeiros livros também no século XIX do Espiritismo. Joana d'Arc não é história, moçada. Joana d'Arc é religião, né? Acredita-se religiosamente que Joana d'Arc era uma menina que tinha por volta dos 16 anos e tinha visões de Santa Catarina. Deus falava para Santa Catarina, que Santa Catarina ia lá e falava para Joana d'Arc, que foi lá e falou para Carlos de Valois que ele deveria ser o rei da França. Isso é brincadeira de telefone sem fio. Manda parar! Puxa! Vão matar a gente! Tem que ter um outro jeito! Passa adiante! Ele falou para não puxar! Bate a gente! Não tem jeito! É chocante! Está certo disso? Mas Joana d'Arc chegou a comandar parte do exército francês e ajudou a expulsar os ingleses de lá, ajudando na formação da monarquia nacional francesa. Estamos falando já, moçada, das raízes do absolutismo dentro da Europa e em especial dentro da França. No final das contas, moçada, Joana d'Arc foi capturada pela Inquisição inglesa e queimada como uma bruxa na Inglaterra. Porque se ela era uma santa para os franceses, ela era uma bruxa para os seus rivais ingleses. A Inglaterra foi expulsa da França e a França conseguiu reobter seu território. Em 1453 terminou a Guerra dos 100 Anos, o mesmo ano em que caíram as muralhas de Constantinopla, sendo atacadas pelos turcos otomanos. Esse é o ano que marca o início da Idade Moderna, 1453. A Europa estava numa crise, a Europa estava com dificuldades de ir pegar especiarias, alguns países começaram a centralizar o poder político e a Europa começava a viver a realidade da Idade Moderna. Meninos e meninas,